Quando Deus encontra um coração disponível. Hoje eu quero falar sobre uma mulher que aparece poucas vezes nas Escrituras, mas cuja influência atravessa gerações. Seu nome é Lídia. Sua história está em Atos, capítulo 16. Lídia era natural da cidade de Tiatira e negociava púrpura, um tecido muito valioso naquela época. Isso significa que era uma mulher bem-sucedida, empreendedora, financeiramente independente e também respeitada. Em um tempo em que poucas mulheres ocupavam esse espaço, ela já exercia influência. Mas existe um detalhe que me chama muito a atenção. A Bíblia diz que ela era uma adoradora de Deus. Ela tinha trabalho, ela tinha recursos e ela também tinha estabilidade. Mas seu coração continuava buscando algo que somente Deus poderia preencher. Quantas mulheres vivem exatamente assim hoje? Têm família, têm profissão, têm responsabilidades, são líderes, são fortes por fora, mas por dentro ainda existe uma sede que nenhuma conquista consegue satisfazer. Foi nesse momento que Deus levou o apóstolo Paulo até aquele lugar. E a Bíblia diz: o Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Perceba que o primeiro milagre não foi financeiro. O primeiro milagre foi no coração, porque toda transformação verdadeira começa quando Deus encontra um coração disponível a ouvir. Lídia poderia simplesmente escutar aquela mensagem e seguir sua vida normalmente, mas ela fez algo que mudou a história. Ela abriu sua casa. Depois de ser batizada com toda a sua família, ela disse a Paulo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. Sua casa deixou de ser apenas uma residência. Sua casa tornou-se um lugar de acolhimento, de comunhão, de discipulado e de extensão do reino de Deus. Provavelmente ali nasceu uma das primeiras bases da igreja em Filipos. Isso nos ensina um princípio precioso. Deus não procura apenas pessoas disponíveis para ouvir. Ele procura pessoas disponíveis para servir. Lídia entendeu que aquilo que Deus havia colocado em suas mãos não existia apenas para o seu benefício, mas para cumprir um propósito. Talvez Deus tenha confiado a você uma profissão, uma empresa, uma casa, uma família, recursos, influência e até mesmo liderança. Mas a pergunta é: tudo isso tem servido apenas para os seus interesses ou também aos interesses do reino de Deus? Lídia nos mostra que prosperidade e espiritualidade não são inimigas quando Cristo ocupa o centro da nossa vida. Ela nos ensina que uma mulher cheia do Espírito Santo pode administrar negócios, cuidar da família e ao mesmo tempo ser instrumento para transformar vidas. Se Lídia pudesse aconselhar uma mulher de hoje, talvez ela dissesse: não permita que o sucesso ocupe o lugar da presença de Deus. O maior patrimônio que você pode oferecer ao mundo é um coração totalmente disponível para Deus. Que a nossa casa seja mais do que um endereço, que seja um lugar de paz e de amor. Que a nossa profissão seja mais que uma fonte de renda, que seja um instrumento para glorificar a Deus. Que a nossa influência seja usada para conduzir pessoas a Cristo. Porque Deus continua procurando mulheres como Lídia. Mulheres que abrem o coração antes de abrir as suas próprias mãos. Mulheres que entendam que tudo o que possui pertence
ao Senhor. E mulheres que transformam ambientes porque decidiram permitir que Deus transformasse primeiro o próprio coração. Quando Deus encontra um coração aberto, Ele transforma uma vida. Quando encontra uma casa aberta, Ele transforma gerações. E é exatamente para isso que Deus chamou a mim, que Deus chamou a você, mulher, para transformar gerações, para nós nos posicionarmos diante da palavra e com a palavra de Deus, para fazer diferente, para oferecer fé, para oferecer amor, para oferecer mansidão, para oferecer domínio próprio. Que sejamos fortes em tudo isso, não fortes naquilo que o mundo diz que nós temos que ser, porque nem toda a força que nós temos demonstra tudo aquilo que Deus tem de propósito para as nossas vidas. Que Deus possa te abençoar, que você possa ser uma Lídia. Deus te abençoe.